é um jogo que é mecanicamente simples, as regras dele são São simples. simples. Não é um jogo super complicado de se entender. Mas tem que ler, né? Tem que ler. Mas a gente sempre O fala. famoso Não tem adianta você que comprar ler. um livro e não ler o livro Exato, pra tem jogar, você que vai ter que ler o livro não tem inteiro. Não jeito. tem jeito. Não tem Não tem jeito. jeito. Tem que ler o Mas livro inteiro. nós vamos falar sobre isso em próximas partes dessa Sim, você série não precisa sobre sair lendo tudo de uma vez. exatamente. Mas o Old Dragon, neste caso, você pegar esse livrinho aí, que nem o Henrique falou, é pequeno, de cabo a rabo, você já com um livro você consegue jogar. O Henrique falou um negócio importante. Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Como vocês estão? Estamos novamente no Jogada de Mestre. Temos um programa especial hoje, né? Estou com meu amigo Henrique de la Rosa, da Torre do Dragão. Fala galera, mais um Jogada de Mestre. Agora um cenário ligeiramente diferente para quem tá vendo no vídeo. E estamos sempre renovando e atualizando o nosso posicionamento aqui, os equipamentos e tudo mais. Então tá um pouquinho diferente de para quem já vem acompanhando os últimos episódios aí. Mas a estante é a mesma lá, pode ver, ó. Só está em um São lugar os diferente. mesmos móveis de um É. jeito diferente. Mas é isso aí. E eu sou o Jota do Caixinha Quântica aí, pessoal. É isso aí. Vamos falar hoje de um assunto que a gente considera bastante importante, que é como começar a jogar RPG de mesa. E agora, em 2026, né? 2026. Você que está agora vivendo nessa época na qual existem tantas opções, né? E tantas formas de se jogar RPG diferentes, né? Pode ser muito confuso, né? Pode realmente gerar muita confusão de por onde eu começo, né? Então a gente quer fazer um guiazinho atualizado aqui. Essa é a ideia, né? Essa é a parte um e a gente vai ter várias partes, né, É, desse assunto para série, né? dar uma espécie de um passo a passo, né, para você que quer começar, tentando te Uhum. direcionar de acordo com as coisas que você gosta, que você procura no RPG, né? Exatamente. E aí você é aquela pessoa, né, que ouve muito falar disso, vê na sua série favorita ali no Stranger Things, você vê a galera jogando, quer entender como é que faz pra jogar, como é que vai começar a jogar RPG de mesa. Ligeiramente já conhece um pouco, né, por conta de RPGs de videogame. Muita gente já joga RPG no videogame, né, Sim. e aí quer passar pro analógico. Então como que começa? Parece, a princípio, Henrique, parece uma questão bem complexa para pessoa iniciante, né? É, o próprio formato dos jogos, né, esses livros enormes de capa dura que a gente está acostumado, são meio intimidadores, E assim, comprar né? vários, gastar É, dinheiro. parece uma coisa muito cara, então esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui também, né? E aí, por onde que a gente começa, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Por onde eu começo se eu quiser jogar RPG? Qual que é o primeiro passo, né? Eu acho que o primeiro passo é você entender um assunto barra tema, vamos dizer tema, que você goste, né? Aham. Então, Dentro de ficção, a gente poderia até falar de um gênero de ficção que mais gênero, te inspira, né? isso, de repente eu gosto de, nossa, eu sou super fã de Star Wars, então aventuras espaciais, né? Eu Uhum. gosto mesmo é do medieval, normal, né? Que é o clássico, né? Como nasceu o RPG ali, né? Vindo dos jogos de War Games lá atrás, década de 70, Gary Gygax, tudo aí cara que criou RPG, e o tema é infinito, né? Sim, tem RPGs para todos os gostos mesmo, assim, né? Todos os tipos de narrativas e de mecânicas que se pode imaginar existem por aí, né? Então, eu acho que a ideia nessa primeira parte dessa série é a gente tentar pensar nesse direcionamento, né? Quais são as suas referências, quais são as Sim. suas coisas que te inspiram a jogar, e quais possíveis jogos existem aí no mercado disponíveis. Dando um destaque aqui, acho que é importante a gente falar que a nossa ideia aqui é dar algumas opções com diferentes custos, né? Uhum. Então, a gente sabe que o RPG pode ser um hobby muito caro. Como todo hobby, o céu é o limite, né? Não tem limite de coisas para você comprar, É, né? exato. Então, mas ainda assim é um hobby extremamente acessível. Dá para jogar muito RPG gastando pouquíssimo Ao ou até contrário do nada, que se parece, ao né? Do que contrário do se que se vende parece. por aí. Você pode Exatamente. jogar RPG de graça pro resto da sua vida. Pode mesmo. Então a gente vai dar uma atenção para isso também, né? Uhum. Qual que é o custo dessas diferentes opções que nós vamos apresentar? Então vamos lá. Ponto de partida escolha o seu tema. Medieval vai ser o grande campeão, provavelmente, mas tem aventuras espaciais, faroeste, sci-fi, futurista. Não, tô falando vários aqui, tem bastante, mas eu acho que o ponto principal aqui não é escolher um, a gente vai falar várias coisas. Então, acho que o primeiro passo é gosto de
Star Wars pra caramba, que, como eu dei o exemplo, e quero aventuras espaciais. Beleza, já tá num caminho aí, você vai poder Exatamente. ir atrás, né? Então, acho que a gente pode pensar nessas recomendações por tema, né? Como é de costume no Jogada de Mestre, muitas vezes tem certas coisas que a gente não discute. Eu não sei de quais jogos o JP vai falar, ele não sabe de quais jogos eu vou É. falar. Assim, o Henrique é a enciclopédia de jogos, eu vou Imagina. trazer as minhas percepções mais de como foi que eu comecei, né, via Sim. RPG tradicional, D&D, né, Uhum. medieval e tudo mais. Eu conheço um monte, assim, mas para começar, até porque, né, você trabalha com isso na torre, né, não de mestrar, mas você também organiza as mesas Uhum. de vários temas, na verdade, Sim, né. sim. Então, por isso que eu falo que você é a enciclopédia. Mas vamos Imagina. começar. Vamos falar então qual tema você quer puxar? Puxa aí. Beleza. Eu acho que podemos começar, né, pelo tema que provavelmente vai ser o tema de interesse da maior parte das pessoas que estão assistindo o programa, que é a fantasia medieval, né? Então, quando a gente fala de fantasia medieval, nós estamos falando de coisas como O Senhor dos Anéis, né? Nós estamos falando de coisas como Game of Thrones, né? Guerra dos Isso. Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, ou como as várias séries de livros do Brandon Sanderson, né? Então, nós muitas vezes estamos falando de releituras do período medieval, com diferentes níveis de magia, né? Então tem cenários que tem muita magia, tem cenários que quase não tem magia nenhuma, mas normalmente nós estamos falando de cavaleiros e castelos e grandes batalhas e muitas vezes de elfos, anões, Raças, hobbits, classes, né? exatamente. Tem Então muita. classes como o guerreiro, o mago, o Uhum. bardo, o ladino, né? Então a gente tem diversos arquétipos aí que são muito comuns e muitos cenários para a gente se basear se tratando de fantasia É medieval, isso aí. né? Então, para quem gosta de fantasia medieval, por onde essa pessoa começa? Ó, Quais são as recomendações de vamos lá. jogos para essa pessoa procurar? A gente vai ter um espaço especial aqui para falar do Dungeons and Dragons, porque é o mais famoso, acho que todo mundo conhece. A É. gente vai falar dele como começar a jogar ele, inclusive de graça, né? Mas eu sempre que pode parecer brincadeira, mas não é, sacanagem. Mas eu sempre recomendo o medieval, o Old Dragon. E aí Sim. eu vou falar por que eu recomendo ele pra você começar. Primeiro, ele é um Dungeons and Dragons repaginado, né? Remete ali ao estilo old school de RPG, das primeiras versões do Dungeons and Dragons, mas atualizado. Uhum. Então, o Old Dragon é um que eu recomendo, porque ele é grátis. Esse era um dos que estava na minha lista. é, por, e por um outro motivo muito legal também, que é um RPG 100% brasileiro. 100% brasileiro. E de Pessoal, altíssima a qualidade. gente não combina as coisas, né? Não, Por isso então que tem a não. lista dele, a minha e tal. Exatamente. Mas a lista dele é maior que a minha. É, A minha tem dois. O de Dragon e Dungeons and Dragons. Então, assim, ó, eu acho que assim, você entra lá, PDF grátis, né? O Uhum. livro básico com Tem tudo. o SRD Interativo, que é o Isso. site, né, É, no qual você pode consultar as regras e tudo mais. olddragon.com.br, Tudo né? em português, De tudo Dragon de 2 agora, né? graça. Porque é a segunda edição. Segunda edição, né, de Old É. Dragon. E assim, além de todas as opções gratuitas, e dá para jogar Old Dragon infinitamente só com o material que existe de graça, não é um jogo de custo alto, né? Os livros são pequenos, eles são muito bem produzidos, mas eles são pequenos. Você não precisa adquirir esses livros gigantescos e 3, 4, 5 livros. Às vezes, só com as regras gratuitas e um livro de cenário, por exemplo, o livro de Valância, né? Uhum. Você já consegue ter campanhas imensas. Então, tem a opção gratuita, tem a opção de baixo custo, e se você gostar muito do jogo e quiser investir, tem um monte de coisa Aí para sim. adquirir, Não, claro, tudo que né? a gente está falando aqui, existem muitas coisas, as empresas precisam vender, mas o que a gente está querendo dizer é, você quer começar a jogar RPG a baixo custo. O medieval ou de Dragon é um bastante interessante para começar, porque com um livro ali de acho que 200, no máximo 300, não lembro quanto tem ali o Old Dragon, Uhum. mas você lê só um livro e ali tem tudo, regras para criação de personagens, aventuras, como funciona, mecânicas, combate, surpresa, tudo que remete ali ao clássico medieval tá ali. Tem alguns monstros dentro do próprio livro, não precisa comprar livro de monstros, então assim, não precisa comprar várias coisas. Old Dragon, segunda edição, PDF é gratuito no olddragon2, acho.com.br, ou você põe Old Dragon 2 ali no Google, vai achar. Bem facinho de Então é achar. muito É fácil. publicado pela editora Buró, né, Uhum. no Brasil.
É, então, realmente é uma opção ótima. E uma coisa que vale falar também é que é um jogo que é mecanicamente simples. As regras dele são São simples. simples. Não é um jogo super complicado de se entender. Mas tem que ler, né? Tem que ler. Isso a gente sempre O fala. famoso Não tem adianta você que comprar ler. um livro e não ler o livro Exato. pra Tem jogar, você que. vai ter que ler o livro Não tem inteiro. Não jeito. tem jeito. Não tem Não tem jeito. jeito. Tem que ler o Mas livro inteiro. nós vamos falar sobre isso em próximas partes dessa Sim, você série não precisa sobre. sair lendo tudo de uma vez. Exatamente. Mas o Old Dragon, neste caso, você pegar esse livrinho aí, que nem o Henrique falou, é pequeno, de cabo a rabo, você já com um livro você consegue jogar. O Henrique falou um Sim. negócio importante aqui, que é Valância, que é um cenário. O que é o cenário, Henrique? Explica aí Ah, também. boa, Porque, muito na bem. verdade, não precisa pro Não Old precisa, Dragon. não. Você inventa o Sim. seu mundo, ou o seu lugar aí que você quer. Você pode inventar uma cidade, ou você pode inventar Tem aventuras reinos, gratuitas, aventuras várias gratuitas, aventuras né? gratuitas prontas, Mas né? o que é o cenário que você acabou falando aí? Ah, legal, perfeito. Eu não tô muito familiarizado com o cenário de Valância, eu sei que ele existe, Uhum. conheço ele Não, superficialmente. mas de forma geral, o que é O um que que é um cenário? cenário? Então, né, quando nós estamos falando de Old Dragon, nós estamos falando de um sistema de regras para jogos de fantasia medieval. E existe um cenário oficial que é um mundo fictício para você criar suas aventuras dentro desse mundo ou jogar aventuras prontas dentro desse mundo. O mundo oficial, né, o cenário oficial de Old Dragon é Valância, né, mas nada te impede de jogar Old Dragon, usar as regras de Old Dragon para fazer jogos de fantasia medieval em qualquer outro Uhum. cenário, seja da sua própria criação ou com outras aventuras e outros E isso materiais vai que você valer adquirir. para maioria dos RPGs em geral, né, de forma Sim, geral, tem um sim, cenário. a maioria sim. Mas não, nesse caso que a gente está falando aqui, do Old Dragon, não necessariamente você precisa comprar mais nada do que esse livro. Isso que a gente está Sim, falando, começar simples. sim. Né? Depois, não é o caso do vídeo aqui, e depois disso você pode comprar o livro dos monstros, depois disso você pode comprar. Uhum, Não, a gente está falando aqui que a única coisa que você precisa comprar para começar a jogar, e nesse caso nem comprar porque é grátis, né? exatamente. E, e aí, é, Falando em começar simples e falando em começar sem gastar nada, posso passar para a segunda recomendação da fantasia medieval? eu ia puxar isso, pode falar, manda ver. Também é um jogo da editora Buró, e lembrando aqui que nós estamos mencionando vários jogos e esse programa não é patrocinado por nenhuma dessas Poderia. marcas. Poderia, Mas ter. a Buró me manda bastante livro, Boa, bastante coisa assim. eles são muito Se, bons. se Eu tem sou alguém fã. que patrocina um pouco o programa é a Buró. Boa, boa. Mas Obrigado, pessoal. não é por isso que estamos falando dos jogos deles, Não, é não, mais. não. É, Eu sempre recomendei Old Dragon, desde que era a primeira edição, porque ele é simples, você pega o livro grátis, sempre foi grátis, né? Então você pega lá o PDF e lê e já sai jogando. muito bom. É, vou falar de uma outra opção, esse não da editora Buró, mas sim publicado no Brasil pela Caramelo Jogos. Não é um Uhum. jogo brasileiro, mas tem uma edição brasileira perfeita, de altíssima qualidade, muito bem traduzido, um material muito bacana, que é o Mouse Hitter. Né? É um jogo de fantasia medieval, mas no qual os personagens são camundongos, são ratinhos. Você já viu esse jogo? Eu nunca vi. Não... puxa aí da sua estante mágica. Mas eu conheço. Eu conheço. Inclusive, eu conheço por sua causa, né? Você falou. Esse é o Mouse Hitter, pra quem tá vendo no vídeo, o jogo de espada e bigodes. Então, ele é um joguinho também de fantasia, também com um sistema super simples, super acessível. Ele é amigável para crianças, né, pessoas de qualquer idade, mas se você é um adulto, você vai se divertir muitíssimo com ele também. Ele usa um sistema muito similar ao sistema do Cairn, que também é um outro RPG disponível de graça, que também tem uma versão em português. Esse aí também é É, grátis, né? e esse aqui também, o PDF dele é gratuito. E o livro, e os livros, tanto o livro básico quanto as aventuras, também são livros de baixo custo e de alta Mostra a qualidade. finura aí pro Muito, cara muito começar a bacana. jogar. Ó, pra quem tá vendo no vídeo, é um livro fininho, fininho. Ele tem tudo, tudo, tudo que você precisa jogar. Ele tem 45 páginas. Ele é fantástico. Inclusive, tem uma história rápida sobre esse livro. O filho de um grande amigo meu, que tem 10 anos de idade, jogou RPG pela primeira vez. Eu mestrei uma aventura para eles, para ele, pro pai dele e tudo mais. E ele adorou e ele gostou tanto que ele me pediu para ensinar a mestrar ele. E eu dei esse jogo de presente para ele. Ah, que legal. Ele gostou tanto que, uma criança de 10 anos, ele ganhou o livro, leu o livro durante a tarde, enquanto a gente estava aqui em casa, e mestrou uma aventura pra gente Não, à aí, tá noite. vendo? Dá pra começar a jogar RPG No de mesmo forma rápida. dia. No Mesmo mesmo dia. dia. E existe a versão gratuita e os materiais são de baixo custo também. E é um jogo muito, muito legal de fantasia medieval, com uma temática um pouco diferente do Uhum. tradicional, mas que tem todos os clichês da fantasia com personagens ratinhos. Vou trazer um aqui que é um pouco mais
complexo, mas também não é tão difícil se você pegar um livro só, que é o Tagmar, que é o primeiro, Legal. aliás, é o primeiro RPG brasileiro Uhum. do mundo, ó, do Brasil, né? Do mundo. É o primeiro RPG O primeiro brasileiro RPG do mundo, sim. É verdade, tá certo. É o primeiro RPG brasileiro do mundo. Do amigo Marcelo e tal. Então, assim, você também entra lá, tagmar.com.br, ou põe Tagmar no Google. Os sites a gente não pesquisou, põe no Google, pessoal. É, Tem um esses lugar jogos. ali que você é, escreve o nome e chama Google, aí aparece. Todos esses jogos são bem fáceis de De se achar, achar. Vamos falar sobre outros temas também, outros gêneros aí. Vamos. Mas que hora você vai É, falar do D&D? podemos falar, já que estamos falando de fantasia Você quer medieval, falar? Não, podemos porque assim, falar de aí D&D. eu ia te perguntar isso, É. ó. Mas beleza, o cara pegou essas nossas dicas, vai estudar, já tem aí fácil pra começar. Mas eu conheço o D&D lá da série do Stranger E eu Things. quero jogar Eu D&D. quero esse aí, ponto final. Como que eu posso começar? Eu vi que tem que comprar 3 livros, cada livro custa R$ 200, vai dar R$ 600. E caramba, como que eu posso começar? Tem jeito de jogar o D&D de graça também? De graça. O sistema de Dungeons and Dragons já é há muito tempo e continua sendo, graças à grande luta da comunidade que Não, fez, quase, é, só passou perto. passou perto, mas o SRD, ou seja, o documento do sistema de D&D é aberto, ele foi O que é disponibilizado via... SRD, Henrique? É o documento de referência do Em sistema. português, Então, que em inglês é System Reference Document, né? documents, exatamente. Então, é o documento no qual existem as regras, né, todas as regras para se jogar o jogo. Ele foi disponibilizado via Creative Commons e, obviamente, ele já foi traduzido pelos fãs, né, o documento aberto. Então, ele existe em português a versão mais recente, né, que é usada na versão 2024 do jogo, e a versão anterior também, a 5.1, que corresponde ao Player's Handbook, né, o livro do jogador de 2014. Então, essas regras estão disponíveis gratuitamente também. E existe muito material para Dungeons and Dragons gratuito, mas muito a rodo, em português e em inglês mais ainda. Então é possível jogar D&D sem gastar nada. Você não precisa desembolsar de 700 a R$ 1.000 em livros É físicos complicado. para começar a jogar Dungeons and Dragons. E ele não é exatamente um jogo que eu recomendo para pessoas totalmente iniciantes. Ele é um jogo relativamente simples, mas muito mais complexo do que esses outros jogos que a gente está mencionando. Ele é um pouco mais complexo, né? Ou o sistema, o SRD, que a gente fala SRD, né? Mas em É, português seria DRS, né? DRS. É, Então, para procura Dungeons and Dragons SRD em português, se você colocar isso no é Google, vai muito, achar muito também. tranquilo de achar. Ele é fácil de achar, são as regras gratuitas ali. Aliás, tudo que a gente está falando aqui de forma legal, hein, pessoal? Exatamente. Não estamos considerando os meios Os de meios, os pirataria. meios do Jack Sparrow. A gente sabe que existe, né? Lógico. Mas assim, a gente tá falando aqui que você entrar na editora. De repente, cara, que nem o Old Dragon, você vai por seu e-mail ali em troca de um lead, né? Em troca de um e-mail seu, você ganha um jogo de graça, não é? É um custo muito baixo. Mas o SRD, que nem você falou, Creative Commons, ele tá como é que traduz Creative Commons? Comum. Eu não tenho, Creative né? Commons é uma marca, na verdade, É, né? É uma forma que existe de você que tá em domínio. disponibilizar diferentes tipos de materiais que E que podem as ser pessoas utilizados pelo podem, público. eles podem utilizar para fazer outros jogos É. com Creative Commons, né? Então, o Dungeons and Dragons tá com Creative Commons, então você tem quase que 100% da regra. Sim, as regras todas, né? As opções de personagens e diversas subclasses e tudo mais, isso é reservado para os suplementos, né? Para os Uhum. materiais pagos. Mas, assim, tem muita coisa. Então, você baixar esse sistema de referência, né, esse documento de referência do sistema, você tem. É que nem o que a gente falou aqui do livro da Caramelo Jogos, do Old Dragon, que você só precisa ler isso para jogar. Ali também vai ter alguns Sim, monstros, algumas sim. criaturas e tal, você não precisa de mais nada. Embora ele é um pouquinho mais É um jogo um complexo pouco mais do complexo. que esses que a gente acabou de Ele é um jogo mostrar. que talvez quando a gente falar sobre estudar o jogo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele é um jogo que talvez vá demorar um pouco mais para você colocar na mesa. Na mesa. Diferente do mouse hitter que você pode pegar, ler ele num dia e mestrar no dia seguinte ou no mesmo dia. Mas quero esse, pega esse. A dica é essa: pega gratuitamente na internet, lê Exatamente. esse documento de cabo a rabo e começa. Sim, Não tem segredo também, não é difícil, sim, né? exatamente. E depois a gente É entra em simples. mais detalhes sobre como otimizar esse processo aí de E isso que a gente estudar. está falando é para pessoal, para quem vai mestrar também, né? Uhum.
Se você Sim, for jogar, aí você vai precisar de um mestre, né? Então é sim, importante falar isso também, né? sim. Então, se você vai precisar de um mestre, alguém vai ter que mestrar. Então a gente está Sim. meio que dando a dica para você que quer começar. É mais fácil que você estude, né, o livro e chame seus amigos. Do que Exatamente. você querer ser jogador e ficar procurando mestre. Aí vai ser mais difícil mesmo. Você tem que ser o mestre. Você tem que chamar responsabilidade para você estudar o Sim, livro e ler. sim. Até porque o mundo precisa de mais mestres Mestre, de a gente tem muito RPG. mais jogador do que mestre, né, pessoal? Sim, Então a gente precisa de vocês estudando aí também, para a gente crescer essa comunidade do RPG de mesa. exatamente. E em outros gêneros, que outros jogos nós Mas temos aí, Jota? vamos falar É. de outros gêneros, mas vai ficar para parte 2 do nosso vídeo. Cara, isso aqui é uma série, sim, Sim. uma playlist aí para começar a jogar RPG, porque não dá para falar. Normalmente o nosso programa dura entre 15 e 20 minutos e não dá para falar tudo de uma Uhum. vez. Tá, então fica aí. Valeu, galera. Isso aqui foi a primeira parte, né? O tema medieval. E agora vamos para a parte 2 com outros temas.